Olá, seja muito bem-vindo aos canais AgroMais e Terra Viva. A produção de ovos começa muito antes da galinha entrar no galpão. Começa na nutrição, gente. Hoje nós vamos falar de um micromineral que faz toda a diferença no desempenho das poedeiras. Nós estamos falando do cobre. Você vai entender qual a importância do cobre na dieta das aves e muito mais. O tema do Avicultura e Suinocultura de hoje, então, é nutrição, produtividade e o futuro da avicultura. E o nosso convidado para esse bate-papo é o Vinícius dos Santos Cardoso, que já está aqui com a gente. Ele que é doutorando em zootecnia na Universidade Estadual de Maringá. Vinícius, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vinícius, nós que agradecemos aqui a disponibilidade. Explica para a gente então primeiro o que é o cobre, né, e a utilização de minerais orgânicos como o cobre, que tem despertado grande interesse na produção de poedeiras, né? Explica para a gente um pouquinho desse ser indispensável aí para a formação do ovo, do osso. O cobre é um mineral. Como qualquer mineral, ele não consegue ser sintetizado pelos animais, independente do animal. Então, a gente precisa fornecer para esses animais os minerais. Eles são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macrominerais são fósforo, cálcio, são mais amplamente conhecidos, e os microminerais são ferro, cobre, zinco. Ah, Entre esses microminerais, temos o cobre, né, que é um micromineral que precisa ter essa suplementação para as aves de forma diária, uma exigência de 8 gramas por tonelada. E esse micromineral é importante porque ele participa em várias vias metabólicas, desde a formulação da preparação de moléculas antioxidantes, como a sódia, a catalase. Ele também ajuda na formação, na composição óssea, na casca do ovo, e também no transporte de ferro na corrente sanguínea, o que ajuda no equilíbrio e assim evita casos de anemia nos animais. E qual que é o papel do cobre então na nutrição aí das galinhas poedeiras e por que que ele é considerado um micromineral essencial? Ele é um micromineral essencial por causa que ele necessita ter sua suplementação adicionada na ração, ou seja, o animal não consegue sintetizar, a ave não consegue sintetizar. A gente faz esse fornecimento porque com o desenvolvimento da ave, para atingir maiores índices produtivos, foi observado com pesquisas que precisava fazer uma suplementação e ele contribui na fase inicial, na fase de crescimento das poedeiras, na formação óssea e evita quadros de anemia. E na vida adulta ele contribui para a formação da casca do ovo, já que ele atua pegando o cálcio no útero da ave e depositando na casca do ovo, através da anidrase carbônica. E com o passar da idade, como essas aves vão perdendo um pouco da sua capacidade de deposição, já que o ovo vai ficando maior, temos mais problemas com o ovo de casca fina, sem casca, e o cobre atua exatamente nesse viés, onde vai dar um maior suporte, principalmente quando vem de fonte orgânica. E Vinícius, quais as funções metabólicas do cobre estão diretamente aí relacionadas à produção de ovos? A função do cobre, né, é diretamente ligada à capacidade antioxidante, né? Ele auxilia na formação de moléculas antioxidantes. O que é uma molécula antioxidante? Para entendermos o que é uma molécula antioxidante, precisamos entender primeiramente o que é uma oxidação. A oxidação é um processo natural que acontece em todos os seres vivos, onde acontece uma degradação das células. É um processo natural que acontece continuamente. O que é uma molécula antioxidante? A molécula antioxidante é uma que ela diminui, ou seja, ela atenua a atividade da oxidação. Ela tenta manter um equilíbrio no sistema. O cobre ele atua na formação dessas moléculas, principalmente, o que equilibra essa atividade antioxidante com a atividade antioxidante. Ele é importante também na formação do osso, lembrando que para a deposição da casca do ovo, parte do cálcio que é depositado na casca do ovo é retirado dos ossos. Então, ele é fundamental nessa mineralização óssea e, posteriormente, na mineralização da casca do ovo.
Vinícius, a gente está falando aí dos benefícios, né? Mas o que que pode acontecer então com a ave quando tem alguma deficiência de cobre na dieta e quando há o excesso também? Quando há um excesso, pode ter quadros de toxicidade, perda de produtividade e mortalidade. Mas são casos mais difíceis de acontecer porque elas precisam de uma dosagem muito alta. Ah, o não atendimento da suplementação é uma coisa mais fácil de se acometer. Pode ser por uma formulação inadequada ou por um esquecimento de adicionar um ingrediente, principalmente que ele vai em pequenas quantidades. Como eu falei, ele vai em 8 gramas por tonelada. A deficiência ele vai causar mortalidade, quadros de anemia, diminuição, aumento da oxidação, mau desenvolvimento ósseo, principalmente na fase de cria e recria, ovos sem cascas, ovos com casca fina, uma série de motivos. E quais são as principais diferenças entre as fontes inorgânicas e orgânicas de cobre usadas aí na alimentação das poedeiras? Ambas as fontes são minerais inorgânicos. A diferença do orgânico, que podemos chamar também de quelatado, é que a indústria ele pega esse mineral, seria suplementado para as aves, e faz uma quelação. Esse processo de quelação, ele liga o cobre a uma molécula orgânica. Ela pode ser uma proteína, um aminoácido, pode ser uma levedura, um glicinato, pode ser várias moléculas orgânicas. Como vai escolher a molécula? Cada empresa escolhe uma que desenvolve uma tecnologia para trabalhar. Ah, Quando ele está quelatado, o que é que acontece? Quando ele está quelatado, ele vai passar no sistema digestório da ave e vai ser melhor absorvido, porque ele já está ligado. Quando ele não está ligado, que é no caso do cobre inorgânico, ele pode ser sequestrado no intestinal, ou seja, você fornece a quantidade requerida pelo animal e quando chega lá no intestinal, que ele dissocia, alguns compostos como fitato, ele sequestra esse cobre inorgânico e torna ele indisponível, ou seja, ele não consegue ser absorvido. Dada essa razão, precisa-se colocar quantidades maiores do que as exigidas de cobre inorgânico para suprir essa parte que é sequestrada no lume intestinal e futuramente excretada. No caso do orgânico, por ele está ligado, que é lá da molécula orgânica, esse sequestro não é possível, então o animal consegue absorver mais. Ah, Dada esse benefício, é possível se trabalhar com dosagens menores. Por quê? Porque como ele está ligado, ele não vai ser sequestrado, então ele vai ser mais absorvido. Se ele é mais absorvido, ele vai ter uma menor excreção e assim a gente pode trabalhar com uma quantidade menor do cobre na ração também. Vinícius, só para a gente resumir então aqui para quem nos acompanha, o que que significa exatamente o mineral quelatado? Quelatado, né? Isso, quelatado é uma ligação, é que ele está quelado. É como se, deixa eu ver uma forma mais simples. O mineral inorgânico ele está livre. Então, quando ele entra no sistema digestório, ele pode ser sequestrado. É como se alguém chegasse e pegasse na mão dele, de forma figurada. Quando ele está quelatado, ele já entra, o animal já consome ele com ele ligado à molécula orgânica, é como se fosse um casal, vamos se pensar assim. Então, ah, ele não consegue ser sequestrado. Ou seja, como ele está ligado, já está formado o casal, está um equilíbrio ali, ele consegue ser absorvido por outras vias. E isso impede a- o sequestro e posteriormente a excreção. Foi claro? Nossa, sim, ficou ótimo, agora sim. E de que forma, então, o cobre influencia a qualidade da casca do ovo, como, por exemplo, a espessura e a resistência? Tem alguma relação entre o uso adequado do cobre e a redução de ovos trincados ou quebrados, por exemplo, que a gente encontra aí nos mercados? Sim. Se a gente não faz a suplementação de cobre, possivelmente vão ter vários problemas, uma maior incidência de cascas finas ou trincadas, ah, ou ovos sem cascas.
Mas partindo do princípio que a gente forneceu essa suplementação, ah, o que diferencia entre os minerais? O que diferencia é que quando a ave vai ficando mais velha, o ovo vai ficando maior, então tem-se uma necessidade maior de trabalhar com esses minerais, porque ela vai ter a mesma quantidade de cálcio para depositar na mesma casca. O inorgânico, quando é fornecido, ele pode ser sequestrado. Então, uma parte é excretada. Ah, ou seja, a ave vai ter menos mineral para depositar, menos cobre, e posteriormente ele vai ter uma atividade, vai prejudicar a atividade da anidase carbônica, que é a que pega o cálcio e deposita na casca. Quando a gente fornece esse cobre orgânico, a gente garante, tem uma espera-se que esse animal ele consiga absorver mais. Ele absorvendo a quantidade adequada para a fase animal, ele vai conseguir ter uma atividade adequada da anidase carbônica e assim vai ter uma deposição correta do cálcio na casca do ovo. E Vinícius, o cobre pode contribuir para a melhoria aí da resposta imune das aves? Como que isso acontece na prática? Com certeza. O cobre está diretamente ligado na atividade imune, porque ele é um, um transportador, ele auxilia no transporte do ferro. O que isso nos diz? Nos diz que se tivermos uma deficiência de cobre, vamos ter um problema de anemia por baixa concentração de ferro. Quer dizer que o ferro vai estar em menor quantidade? Não. Quer dizer que o animal não vai conseguir ter acesso a esse ferro. Ah, de forma mais clara, quando os minerais são absorvidos e passa para a via sanguínea, né, depois de ser absorvido no lume intestinal, ele precisa ser transportado para o fígado e para depois, posteriormente, distribuído para todo o corpo. Se temos uma deficiência de cobre, a gente vai indiretamente prejudicar o transporte do ferro, do micromineral ferro. Assim vamos ter, assim vamos ter quadros de anemia. Vinícius, e para a gente finalizar aqui esse primeiro bloco, em relação aí estresse, né? Quando a gente fala em períodos de estresse, como calor ou desafios sanitários, o cobre faz diferença nisso na dieta? Algumas pesquisas falam que sim, entretanto, eu não estou focando nesse viés do estresse oxidativo, do estresse calórico. Vinícius, a gente vai fazer um rápido intervalo. Foi ótima a nossa conversa até aqui. Já a gente volta para você continuar aqui no nosso bate-papo, viu? E para você de casa, continue aqui com a gente no AgroMais, o seu canal da agroinformação. Acompanhe também as nossas redes sociais e não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Avicultura e Suinocultura e na edição de hoje estamos falando sobre cobre, suas funções em dieta das galinhas poedeiras e, é claro, as vantagens da forma quilatada. O Vinícius, que é o nosso convidado, já está aqui com a gente de volta. Vinícius, e agora do ponto de vista de sustentabilidade, como que o cobre quilatado se encaixa aí nas novas exigências do mercado? Ah, o mercado consumidor está cada dia mais atento a demandas sustentáveis, e pensa muito num produto que seja ecologicamente sustentável, viável e que degrade menos o meio ambiente. O cobre quelatado, ou orgânico, como é mais conhecido, ele contribui porque por ele estar ligado com a molécula orgânica, ele vai estar mais biodisponível. O que isso nos diz? Nos diz que, por ele estar mais biodisponível, ah, podemos trabalhar com dosagens menores. Na minha pesquisa na Universidade Estadual de Maringá, eu estou testando a campo redução de 50% da exigência. O que isso significa? Que se um animal recebe 8 miligramas de cobre por tonelada de ração,
que tem essa exigência, eu estou trabalhando com 4, ou seja, metade da dosagem. Eu faço atendimento somente da metade. E resultados preliminares da fase de crescimento das aves, essa redução do atendimento da exigência não comprometeu o desempenho dos animais, ganho de peso e início de postura. Então, o que a gente, e associado a isso, o ponto mais interessante é que por ele estar mais biodisponível, a gente fornece menos, a ave tem o mesmo desempenho e em associação a isso, a gente ainda tem uma menor excreção para o ambiente, ou seja, a gente está usando menos produto, menos ingrediente para produzir a mesma quantidade de alimento com uma redução menor para o meio ambiente. Vinícius, e o custo mais elevado das fontes orgânicas de cobre se justifica economicamente para o produtor? Com certeza se justifica. Ah, as primeiras pesquisas, há uns anos, focaram muito em trabalhar a comparação entre inorgânico e orgânico, com a mesma dosagem. Então, quando a gente se comparava com a mesma dosagem, ah, esse mineral orgânico, né, o quelatado, ele tem um custo maior. Por quê? Por causa que ele tinha essa tecnologia, né, que faz aquela ação e assim encarecia o custo de produção. Mas por pesquisas posteriores e começaram a trabalhar com redução da quantidade da suplementação em função da maior biodisponibilidade e resultados consistentes já provando que é possível fazer reduções de 25% na exigência, e isso começa a diminuir o custo de produção. Vinícius, e No quais meu caso, cuidados? Ah, pode continuar, pode continuar. No caso do meu experimento, como eu trabalho somente com 50% da redução, mesmo o micromineral orgânico sendo mais caro, ele compensa, por causa que ele tem uma menor exigência, ele consegue atuar, atender à exigência do animal sem comprometer o desempenho. E isso na fase de cria e recria, que até o momento foram os dados analisados. Vinícius, e quais cuidados o produtor deve ter ao ajustar aí os níveis de cobre na formulação das rações? O cuidado que o produtor precisa ter ao comprar um cobre ou qualquer outro mineral então, se atentar à porcentagem, né, à biodisponibilidade desses ingredientes, porque no mercado avícola temos muita variedade entre as empresas. Isso significa que um é melhor do que o outro? Não. Todos os microminerais são bons. O que a gente precisa se atentar é a biodisponibilidade, porque a depender da biodisponibilidade, iremos utilizar uma quantidade maior ou menor para atender à exigência. E quais são as principais tendências nutricionais para a avicultura de postura quando falamos em microminerais como cobre? No momento, ao meu ver, com as minhas pesquisas, acredito que o micromineral ele teve um crescimento muito grande há 15, 20 anos e deu uma estagnada por causa do alto preço. Porém, nos últimos anos, com o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes de quelação, esses preços começaram a diminuir. Assim, voltou-se a atenção para esses microminerais quelatados devido aos seus benefícios de maior biodisponibilidade, de menor excreção para o ambiente e acredito que para a agricultura, pensando em mercado consumidor, onde o mercado consumidor atual, ele se importa mais com o impacto do sistema produtivo no meio ambiente, os microminerais estão diretamente em equilíbrio com o mercado consumidor, com o que o mercado consumidor exige. E quais são hoje, né, e os principais efeitos? O que, que a gente pode falar sobre efeitos para o produtor, para o criador que nos acompanha? O maior efeito para o produtor é ter a garantia que aquele micromineral que ele está fornecendo para os animais na alimentação, ele vai ser absorvido, né, porque ele já está ligado com a molécula orgânica. O que é interessante também a gente se atentar é que, ao fornecer um micromineral,
a gente vai diminuir a competitividade entre os minerais. O que isso significa? Quando a gente fornece microminerais inorgânicos, além deles poderem ser sequestrados no cidade de gestão, eles ainda vão competir por umas vias de absorção em comum. É como se fosse uma porta de entrada e todos tivessem que entrar pela mesma porta. Tendo mais minerais para passar pela mesma porta, vai ter uma competitividade. Ou seja, além de ter o risco de ser sequestrado, ele ainda pode não ser absorvido devido a essa demanda no transportador. Quando a gente fornece a fonte quelatada, além de a gente ligar esse micromineral, de evitar esse sequestro, a gente ainda possibilita que esse micromineral seja absorvido por cadeias de peptídeo, ou seja, ele ainda vai aumentar a sua absorção sem atrapalhar ou necessitar competir com outros microminerais para serem absorvidos. E Vinícius, a utilização de cobre orgânico é uma estratégia nutricional interessante na alimentação das poedeiras? Por quê? Com certeza é uma estratégia interessante para os animais, principalmente na avicultura, que é a área que estou trabalhando mais afinco, pesquisando, porque a gente consegue trabalhar com 50% da exigência. Ah, a gente vai precisar de menos espaço para armazenar ingrediente, a gente vai colocar uma quantidade menor na alimentação, a gente vai ter uma excreção menor para o meio ambiente, e isso vai estar diretamente ligado ao quanto o nosso sistema impacta o meio ambiente. Pensando em mercados mais exigentes, por exemplo, como a União Europeia, a gente consegue ter um produto de valor agregado. Então, isso pode ser melhor para o produtor por ser mais bem remunerado. E Vinícius, qual recado então a gente passa agora para quem nos acompanha, para poder finalizar aqui o nosso bate-papo? O que a gente pode falar para o produtor, qual alerta ele ter, como começar aí o ano de 2026 com uma produção ainda melhor? Para o ano de 2026, para começar com uma produção muito boa, é importante se atentar às tecnologias que a avicultura tem disponíveis. Os microminerais quelatados ou orgânicos, nas duas nomenclaturas, são bastante usual. Ah, São uma estratégia interessante porque você vai conseguir ter o mesmo índice produtivo sem comprometer a atividade antioxidante, mantendo o quadro sanitário adequado. Ah, e além disso, você vai estar garantindo para suas aves esse ingrediente e uma boa produção, principalmente com o passar do tempo, onde as aves vão perdendo vão tendo uma maior dificuldade para fazer essa deposição da casca do ovo. E ovo sem casca não é um ovo comercial, não é um que pode ser vendido. Sem ser vendido, não tem o retorno financeiro. Então, o melhor para 2026 é se atentar às tecnologias que o mercado tem disponível e olhar quais as estratégias podem ser adotadas na sua propriedade. E isso deve ser feito diretamente com o nutricionista para ver a melhor abordagem. Principalmente que há uma grande variedade de microminerais quelatados com diferentes porcentagens de biodisponibilidade. Eu estava dando uma olhadinha aqui na pesquisa de vocês, né, no material, e eu vi aqui que está o seu nome e o da Tatiana. Quem é a Tatiana? E me conta um pouquinho por que você decidiu escolher esse tema para o seu projeto. A Tatiana Carles dos Santos é minha orientadora. Ela é responsável pelo setor de avicultura da Universidade Estadual de Maringá e ela nos auxiliou no desenvolvimento do projeto, na consolidação com a empresa, ah, para a aquisição do produto, do apoio financeiro, e ela nos auxilia exatamente nessa área, no como o fazer pesquisa, como escrever um projeto para pesquisa, quais variáveis a gente deve avaliar, quais variáveis são mais importantes, o que o mercado consumidor, o que o mercado produtor quer que a gente descubra. Ai, legal então. Obrigada pela participação, parabéns pelo estudo e qualquer novidade, estamos por aqui, viu?
Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria só de falar sobre como eu escolhi o projeto, que eu acabei esquecendo de responder essa parte. A escolha de trabalhar a escolha de trabalhar com micromineral foi pensado, e decidido depois de fazer uma longa pesquisa sobre diferentes áreas na produção animal e o mercado consumidor tem interesse. E com isso eu descobri o mundo dos microminerais, pequenas quantidades, a dificuldade de suplementação por causa do sequestro e a possível solução com moléculas orgânicas. Com isso fiz uma pesquisa mais precisa nos microminerais e dentre esses eu me interessei mais pelo cobre devido aos seus vários benefícios de ajuda no sistema imune, atividade antioxidante e entre outros benefícios. Maravilha, Vinícius, obrigada pela participação por aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre cobre. Muito obrigado. Até a próxima e muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Reveja esse e outros episódios no nosso canal no YouTube. Até a próxima, tchau, tchau!